Bom, então na semana passada a gente terminou a aula falando, a gente tinha visto, né, a modificação do ponto de trabalho para o sistema e estava começando a ver a modificação do ponto de trabalho para a bomba e como que isso é possível na verdade, como quantificar, né? Eh, o objetivo maior é a gente quantificar a variação da curva da bomba pela variação de diversos parâmetros envolvidos nesse processo. E aí, para isso, a gente tem que falar de para o sistema, a gente conseguiu usar a equação da energia, né, e todos os termos que envolvem, a energia fornecida ao fluido, mas para a bomba a gente precisa de usar, um conceito de análise dimensional. E aí, na verdade, né, a grande questão, né, o grande objetivo, a mensagem a ser passada, né, é que se a gente quer, analisar a a variação da curva potência versus vazão e head versus vazão, a gente pode simplificar muito essa análise para diversas condições de operação da bomba, fazendo análise dimensional, que no final das contas, né, o que a gente obtém é o seguinte: então, se a gente tem, de forma dimensional, por exemplo, a potência, que depende, né, uma função F1 aqui, né, eu estou dizendo aqui que a potência depende da vazão, do diâmetro, da velocidade de rotação, da massa específica, da viscosidade e da rugosidade, né. Então eu teria que analisar, o fato aqui é que eu teria que analisar todos esses parâmetros individualmente para ver como que a potência está sendo, afetada quando eu vario alguns desses parâmetros, e a mesma coisa para o head. Então, se eu mudasse a curva head vazão aqui da bomba, né, eu teria um, 2, 3, 4, 5, 6 parâmetros, né, mais a própria potência, então 7 parâmetros, e no caso do head também para analisar. Então isso é pouco prático, né, na verdade. Então a análise dimensional, ela permite reduzir, essa quantidade de parâmetros dimensionais, né, para alguns grupos adimensionais que são os grupos π, né. O π aqui simplesmente denotam alguma combinação de parâmetros dimensionais para formar um grupo adimensional. Rugosidade relativa é uma delas, vocês já viram isso lá na mecânica dos fluidos, né, que é usado para calcular perda de carga. Isso daqui seria alguma coisa relacionado com Reynolds, né? Se a gente pensar em ômega como uma velocidade, né? Angular, e aí, enfim, Reynolds normalmente é ρv, um L característico sobre μ, mas aqui ômega é, é V vezes R, né? Certo? Então a gente teria um V vezes um R, um comprimento característico aqui, vezes o outro comprimento característico que já está lá, então fica ao quadrado, né? Tá? Então isso daqui seria alguma coisa análoga ao Reynolds, né? Então, esses grupos adimensionais, até isso eu tinha comentado na aula passada, né? O Nusselt, Biot, Reynolds, grande parte dos grupos adimensionais que vocês estão acostumados aí, eles foram desenvolvidos ou vieram, né, a partir dessa técnica de análise dimensional. Tá? Então aqui eu não mostrei, né, como é que isso é feito, não é muito difícil, isso tem lá no livro de mecânica dos fluidos, todos eles têm, né? Mas como não é o objetivo aqui, eu só mostrei o resultado final, né? Então, saindo dessa relação para essa relação, é uma coisa bem simples, né? E aí, a outra coisa importante é que se a gente quiser comparar duas bombas diferentes, ou então a mesma bomba em duas condições diferentes, a gente tem que ter dois requisitos, vamos dizer assim, principais, né? Um é igualar todos os grupos adimensionais independentes, que são esses aqui, para a gente poder igualar, né, entre as duas bombas, ou entre as duas condições, né, dois diâmetros diferentes, para a gente poder igualar o grupo adimensional dependente. Porque esse cara aqui, né, por exemplo, esse π1 aqui, H, seria o head adimensional. E o π1p seria a potência adimensional, né? Então, de forma geral, a gente fala, assume como 1 sendo a variável dependente, porque a potência, né, e o head aqui no caso,
são as quantidades que dependem dos outros parâmetros ali, né. Então é a mesma coisa que, sei lá, que se a gente fizer um f, de x, sei lá, fazer assim, né, y igual a x ao quadrado. Então o x é a variável independente e o y é a variável dependente, né. Fazer, sei lá, um y de x igual a x ao quadrado. Então é a mesma coisa aqui, a potência e o head, eles dependem, desses parâmetros dimensionais, e quando a gente adimensionaliza, né, a potência adimensional e o head adimensional, a gente pode chamar, sei lá, é uma maneira de chamar esses grupos adimensionais depois que eles são adimensionalizados, né? Como tem o head aqui e a potência aqui, a gente pode chamar esses grupos de head adimensional e potência adimensional. Eles vão depender dos grupos adimensionais que surgiram da adimensionalização desse grupo de parâmetros dimensionais, tá? Bom, então, para garantir, né, para a gente conseguir comparar, por exemplo, bombas de diâmetro diferente, ou bombas com rotações diferentes, primeira coisa é que a gente tem que igualar todos os parâmetros, todos os grupos independentes. E a segunda coisa é que exista uma relação geométrica entre as duas bombas, constante, né? Então, todas as dimensões, se você quiser analisar bombas de tamanho diferente, né? Todas as dimensões têm que guardar a mesma proporção. Então, só quando a gente faz isso que a gente consegue garantir a similaridade completa, é, que, que são as forças envolvidas no processo da passagem do fluido pela bomba, serem homólogos, né? Seriam homólogos tanto numa bomba quanto na outra. Tá? Então a gente garante o que é o que é chamado de similaridade dinâmica. Que são as dimensões iguais, as forças iguais, as velocidades, assim, não iguais, né? Desculpa, proporcionais, né? Forças iguais, proporcionais, velocidades proporcionais, geometria proporcional, tá? Então aqui estão os pontos homólogos, isso a gente viu aula passada, né? Então a gente viu também que na prática nem todos os grupos adimensionais são igualados, isso aqui é uma questão até de similaridade incompleta, que tem lá também na parte de análise dimensional. Então, de forma geral, esses dois grupos aqui, a gente despreza por questões físicas. Aí eu mostrei lá, né, que o diagrama de Moody normalmente ele independe do Reynolds para Reynolds muito alto, e o diagrama da força de arrasto também. E a gente tem um epsilon sobre D, uma rugosidade relativa, como o escoamento, como a bomba ela tem uma dimensão característica muito maior que a rugosidade, então a gente também despreza esse termo e fica, na verdade, com uma relação bem simples entre potência, entre head adimensional e vazão adimensional, e potência adimensional e vazão adimensional. E aí a gente terminou a aula nesse gráfico aqui, né? Que na verdade ele não chega no usuário final, ele é um gráfico que só é usado pelo fabricante, e aqui o que a gente tem seria o P1 do head, né? Vírgula head, que é esse grupo adimensional aqui, que é justamente o head, que é esse cara aqui, ó. É o GH sobre ômega ao quadrado, D ao quadrado. Se a gente pegar uma bomba e para todos os pontos de head, né, e o diâmetro dela plotar dessa forma, agrupar os parâmetros dessa forma, pegar a velocidade angular, levar ao quadrado, diâmetro ao quadrado, colocar no denominador, né, e no numerador aceleração local da gravidade e o head, e aí fazer essa conta para todos os heads, a gente tem uma curva de π1 de head, né, do grupo adimensional ou do head adimensional. Depois, se a gente quiser comparar, a gente vai fazer um exercício usando esse conceito, né? Comparar uma outra bomba que tenha similaridade com essa daqui, a gente sabe que ela vai respeitar essa curva. A gente vai fazer um exemplo, né? E o π1p, né, é essa curva daqui, ó. π1p, tá? Ah, não, isso daqui na verdade é eficiência. A função G1 é essa daqui, ó. Tá aqui, ó. Esse é o π1p. É essa do quadradinho aberto aqui.
tá? E aqui da bolinha aberta é o head adimensional e aqui a potência adimensional. Então aqui a função G1, né, que é justamente essa função experimental que é obtida, e a função G2, que é uma função experimental que é obtida também para uma bomba. Isso daqui é similar ao que a gente obteve lá com o diagrama de Moody, por exemplo, né? A gente desenvolve um gráfico adimensional e depois, se a gente quiser dimensionalizar, é só jogar os grupos, os parâmetros dimensionais aqui. Tá? Então aqui ó, a gente não tem, a gente aqui já jogou fora a influência dos grupos adimensionais 3 e 4. Então por isso que aqui não apareceu nem o epsilon sobre d, nem aquele termo de Reynolds, né, que é o ρ ômega d ao quadrado sobre μ. Então esses dois grupos adimensionais aqui, a gente falou que a rugosidade relativa era relativamente pequena e o Reynolds, a gente tinha uma independência do Reynolds para Reynolds muito alto. Mas aí a questão é a seguinte, existem alguns problemas práticos que a gente tem que contorná-los, né? Que eu falei, né, que para garantir a similaridade completa, a geometria, na hora que você compara bombas de tamanho diferente, todas as dimensões da bomba tem que guardar similaridade geométrica. Mas como a gente viu até na parte de curva de bomba, né, as bombas centrífugas, a gente tem aqui a curva head vazão, então a gente tem uma certa curva, e para a mesma bomba a gente pode ter um diâmetro D1, diâmetro D2, diâmetro D3 do impelidor, né? A gente pode ter na mesma bomba vários impelidores. E aí quando a gente troca o impelidor, normalmente a gente usa a mesma carcaça. Então, a questão da similaridade, da similaridade geométrica, da gente garantir que todas as dimensões guardem a mesma proporção geométrica, nem sempre é respeitada. A outra questão é que bombas maiores têm menores rugosidade relativa. A gente desprezou o efeito da rugosidade relativa, dizendo que ela tinha pouca influência, mas na prática, quando a gente vai analisar a eficiência, por exemplo, a gente vê na prática que a rugosidade relativa ela acaba fazendo com que bombas maiores sejam mais eficientes. E é claro que, como a gente jogou fora aquele grupo adimensional, que é o único que tem viscosidade, né, que é o ρ ômega, que é aquele que tinha uma relação com Reynolds, né, que é o único que tinha viscosidade, então a gente jogou fora também o fato de poder analisar a viscosidade no escoamento, quer dizer, fluidos com viscosidade diferentes, né? Bom, então, na verdade, a gente não volta com nem com epsilon sobre d, nem tenta fazer similaridade completa. O que a gente faz é contornar o problema, tentar contornar o problema. Então, se um fluido, por exemplo, viscoso for testado, ou bombas de tamanhos diferentes foram analisadas, a gente precisa fazer alguns ajustes para levar em conta o fato que a gente desprezou esse grupo que não tinha viscosidade, desprezou esse fato que não tinha epsilon sobre d, e também não troca toda a geometria da bomba, a gente só troca o impelidor quando faz a mesma bomba com impelidores diferentes. Então a relação geométrica vai variar, né? Porque lembra que a gente tinha aqui o impelidor, aí a gente tinha aqui tinha uma carcaça, né? Aí tinha o impelidor, aí se eu mudar aqui o tamanho do impelidor, a gente mantém a mesma carcaça ali, né? E coloca o impelidorzinho menor ali no meio. A gente não se preocupa muito, então bota um menorzinho aqui. Então a relação geométrica ela vai mudar, porque esse impelidor, né, se você quisesse fazer uma análise dimensional perfeita, saber quanto que o head de vazão e a potência da bomba vai se comportar com esse impelidor menor, a gente tinha que diminuir a carcaça também, todos os componentes geométricos da bomba, mas não é o que a gente faz. Então vamos ver o que a gente faz para contornar essas limitações aqui, né, que acontecem. Bom, então, na maior parte das vezes, o fluido bombeado não muda. A gente está com um determinado fluido e a bomba, ela eventualmente pode ser... existem maneiras de compensar
o fato da gente usar um fluido diferente daquele que a bomba foi projetada para funcionar. Então, o efeito da viscosidade é diminuir a eficiência da bomba, né, porque no caminho do impelidor, né, se a gente olhar o impelidor de lado, ele passa por caminhos estreitos, e se a gente olhar de frente, né, sem a parte de cima, tem todos os canais ali, a distância entre as pás também, né, que gera atrito quando o fluido passa por ali. Então, por isso que a viscosidade tem um papel importante no escoamento da bomba. Então, se a gente colocar um fluido mais viscoso, usar um fluido mais viscoso pela bomba, existem alguns gráficos empíricos, né? A gente não vai ver isso no curso, mas existe uma forma de compensar isso. E aí o fluido não muda. Eventualmente, a bomba feita para funcionar com fluido vai funcionar com aquele fluido direto, né? Então, se compensa o fato da gente ter desprezado esse termo de viscosidade fazendo isso, uma compensação empírica, uma curva experimental que é levantada, né, uma observação experimental, e aí o fluido não vai mudar mais. E também, né, aí como é que a gente trata com a questão de não ter a similaridade geométrica? É restringir a comparação, né, ou restringir a mudança de diâmetro de impelidor para diâmetros que não tenham a escala muito diferente. Então, por isso que a gente não pode também colocar um diâmetro muito grande, que eventualmente nem cabe, né, no rotor, e também tem um limite inferior para a gente não se afastar muito dessas regras de similaridade. Tá? Ou então ajustar a escala, né, fazer algum fator de ajuste para poder usar essas leis de similaridade com escalas muito diferentes. Bom, então finalmente, né, depois de toda essa discussão de análise dimensional e todas essas considerações, a gente chega nas leis de similaridade ou leis de afinidade. São duas maneiras diferentes de se referir a essas leis quando a gente quer comparar bombas, a mesma bomba, sei lá, com diâmetros de impelidor diferente, ou bombas diferentes, com diâmetros, digamos que o fabricante tem uma bomba que tenha um comportamento muito eficiente, que ela seja robusta e que tenha tido uma vida útil longa, né? Então, se ele quiser fazer uma bomba seguindo a mesma, uma bomba menor, ou uma bomba maior, ou uma bomba funcionando com a rotação diferente, né? Com base numa bomba que ele sabe que funciona bem, ele usa essas leis de similaridade ou de afinidade para poder prever quanto que seria o head, a vazão, a potência, né? Tá? De duas bombas diferentes ou da mesma bomba com a rotação variando, com o diâmetro variando, tá? Então, para dois estados homólogos, né, A e B, na mesma bomba ou não, a primeira coisa que a gente tem que garantir, né, primeiro é que a geometria dela seja, as relações geométricas sejam uniformes. Depois a gente tem que garantir a igualdade dos grupos π independentes, que é o da vazão, né, o mesmo para os dois. Ó, se eu voltar aqui um slide, ó, o grupo independente aqui, tanto para o head quanto para a potência, tem a mesma, aqui ó, ele tem o mesmo grupo independente, né, que é o Q sobre ômega d ao cubo. Então, para a gente garantir a igualdade, né, para a gente comparar o head de duas bombas diferentes e a potência, primeira coisa é garantir a igualdade do grupo independente, que é o que está feito aqui. Ó, tá? Então, o QB, né, a vazão da bomba B sobre a rotação da bomba B e o diâmetro da bomba B ao cubo, ela tem que ser igual, né, a vazão da bomba A sobre a rotação da bomba A e diâmetro da bomba A ao cubo. E aí, se a gente quiser fazer a relação, né, vazão de B sobre vazão de A, a vazão de B sobre vazão de A vai ser a razão entre as rotações e a razão entre os diâmetros ao cubo. Então, aí a gente faz a mesma coisa para os grupos π dependentes, né, que são o head e a potência. Então, a razão entre o head é a razão entre a aceleração local da gravidade, a rotação ao quadrado, o diâmetro ao quadrado, e a potência, a razão entre massas específicas, rotação ao cubo, diâmetro à quinta potência. Tá? Bom, aí se a gente analisar um caso simples, né,
eu acho que talvez seja o exemplo mais simples para mostrar aqui, né, o exemplo mais fundamental, até o que a gente até viu algumas curvas, mas sem saber muito como que as curvas eram. Isso, na verdade, no fim das contas, são levantadas experimentalmente, né? Então a gente tem aqui uma bomba em azul, que seria a rotação padrão, vamos dizer assim, né, da rede dos motores elétricos, né, 60 Hz. E aí, se eu tiver um inversor de frequência e conseguir variar a rotação do motor elétrico, eu vario a rotação do eixo da bomba. E aí a curva head vazão para 70 Hz tem esse comportamento, para 80 Hz esse comportamento, para 90 esse, e abaixo também. E aqui em cinza, né, estaria a faixa de operação para cada rotação, né? E em vermelho qual a potência por estágio no ponto de maior eficiência. Tá? Então aqui 0,4, 0,11. Então em cada rotação, quantos HP por estágio, porque isso daqui é uma bomba de múltiplos estágios, né, que a gente viu lá na parte de introdutória do curso. Então cada estágio fornece, sei lá, aqui nessa vazão de 1.000 e qualquer coisa galões, barris por dia. Ela fornece alguma coisa em torno de 25 pés de head e está consumindo 0,33 HP cada estágio da bomba, tá? Bom, aí, nesse caso, como é que a gente faz para levantar essas curvas antes de fazer experimento, né? Para prever como é que seria o comportamento dessa bomba em rotações diferentes. Então, a mesma bomba, dA igual a dB, né, o diâmetro igual, o mesmo fluido, ρA igual a ρB. Então, se ele tiver a rotação variada, a gente pega essas leis de afinidade que a gente viu aqui anteriormente, né? Então, isso daqui, ó, por exemplo, a vazão, a mesma bomba variando a rotação, essa vazão aqui, né, desculpa, essa razão de diâmetro fica 1 ao cubo é 1, né? GA sobre GB fica 1, dA sobre dB fica 1, aqui na potência também fica 1, e no diâmetro fica 1, tá? Então, sobra, né, no caso de uma bomba, a mesma bomba variando a rotação, a razão entre a vazão, então esse eixo aqui, ó, ele varia na proporção da rotação, diretamente proporcional, né? Então, uma bomba B que tiver a rotação B maior que a rotação A, eu tenho que multiplicar a vazão A pela razão de rotação. E aí, aqui, né, como é uma razão simples, tanto faz ser em RPM sobre RPM ou radiano por segundo por radiano por segundo. Tanto faz, né? Porque eu vou multiplicar por 2π sobre 60 em cima e dividir por 2π sobre 60, né? Para transformar RPM para radianos por segundo. Então, o fator de conversão de RPM para radianos por segundo vai ser o mesmo em cima e embaixo. Então, tanto faz se eu fizer razão em RPM ou radianos por segundo, tá? Então, para vazão é uma relação linear direta, né? Diretamente proporcional. Para o head aqui vai variar com o quadrado da razão entre as rotações, e a potência absorvida no eixo, ela vai variar com o cubo da razão entre as rotações, tá? Certo? Aí aqui só para enfatizar, né, que ômega, quando eu escrevi aqui, ômega radianos por segundo e n ponto aqui em RPM, tá? E aí, ó, o ponto B que representa o ponto em A são os pontos homólogos. Então, o que eu tenho aqui, ó? A curva de uma bomba em vermelho aqui. Aí, eventualmente, eu aumentei a vazão aqui, né? Aqui seria uma rotação 1, desculpa, eu aumentei a rotação, aqui é uma rotação 2. Então, esse ponto aqui de head vazão, que eu apliquei a razão, essa razão aqui, né, para determinar o head, aqui eu determino o head. E nessa outra razão aqui, ó, se eu pegar essa razão agora, eu determino, desculpa, aqui no preto eu determino a vazão e no vermelho eu determino o head. Então eu passo dessa curva vermelha para a curva azul, aplicando a lei de afinidade, né? Então o head B é a razão dos 2 ao quadrado vezes o head A, que é o que vai dar aqui em cima, né? O head aqui vai subir, né? Aqui é o head B, aqui é o head A. E aqui seria a vazão B, a vazão A,
e esse ponto aqui, a vazão B. Então, esses dois pontos aqui são os homólogos, né? Aqui, esse ponto aqui, em cima, azul, é o homólogo do ponto aqui embaixo na curva vermelha, tá? Então, o ponto em B que representa os pontos em A são chamados homólogos e a potência é a mesma coisa, né? Então, aqui é uma curva geral e essa curva aqui do lado esquerdo aqui é uma curva desses dados aqui. Então, imagina que eu tenho uma bomba funcionando a 1800 RPM e ela tem essa curva aqui, head vazão. Então, eu plotei aqui, ó, a 1800 RPM, a curva azul aqui, tá vendo? Então, eu tenho 0,36, né? Então, o head de shutoff aqui, ó, na vazão 0, 36, na vazão 35, na vazão 250 metros cúbicos por hora, 35 metros de head, né? Então, por aqui assim, então 35, então assim sucessivamente, né? Criei essa curva head vazão da bomba funcionando a 1800 RPM. Aí como que eu faço agora a curva da bomba funcionando a 1600? É só aplicar essa relação, né, para o head, aqui para o head e para vazão, e aí eu construo a curva agora, essa curva bege, né, não sei, laranja, alguma coisa assim, da curva da mesma bomba operando a 1600 RPM. Tá? Então, os pontos homólogos, né? Eu peguei esse ponto aqui, tem o ponto homólogo aqui, que são esses dois aqui, né? Que é o head de Shutoff. Esses dois pontos aqui de baixo, o ponto homólogo a 1600 RPM são esses dois pontos aqui, né? Que é o que está mostrado aqui, tá? Simplesinho, tranquilinho, né? Nenhuma dificuldade. Agora, a eficiência, ela já é um grupo adimensional. Então, essa é uma regrinha lá também que vem da análise dimensional. Então, ela não precisa ser adimensionalizada, ela não precisa entrar nos grupos pi lá que a gente viu para adimensionalizar, para chegar nas leis de similaridade. Então, a gente simplesmente pega aqui ó, a eficiência da bomba na condição A aqui, que seria 1800 RPM, né? Então, como é que é a eficiência? É a potência cedida ao fluido sobre a potência absorvida no eixo da bomba, né? É quanto que o fluido recebe sobre quanto que a bomba está precisando de energia para funcionar. Normalmente essa potência aqui é maior, né? A potência no eixo da bomba, né? Então essa relação aqui é menor que 1, né? A eficiência está entre 0 e 1, porque o que o fluido recebe efetivamente é menor do que o eixo da bomba fornece, né? Bom, aí o que eu faço aqui, ó? Eu pego a vazão, se eu quiser agora calcular ó, a eficiência da bomba funcionando na condição B. Então eu tenho o gama B, né? Se o fluido for o mesmo, esses caras são iguais, né? Que é o ρg, né? Aí qual a razão entre vazão A e vazão B para rotações diferentes? QA, ômega B sobre ômega A, né? Certo? Isso daqui, ó, é o QB, né? É a vazão na bomba B, tá? E como é que é a razão de head aqui, ó? O head B é o head A, que é o que a gente acabou de ver, né? Das relações de similaridade. Então aqui é o head B. E a potência, a razão de potência, né, a potência em B, a potência em A, ômega B sobre ômega A elevado ao cubo. Então, aqui a gente tem ômega B sobre ômega B sobre ômega A ao quadrado, aqui fica ao cubo, e aí cancela com esse ao cubo ali embaixo. Então fica igual, né? Fica gama B, que é a HA sobre potência absorvida em A. Se o fluido for o mesmo, esse cara aqui vai ser gama A, né? Certo? Nesse caso, né? Que a gente está com o mesmo fluido. Tá? Que normalmente a gente não vai mudar o fluido quando muda o diâmetro, né? Dificilmente a gente faz isso, né? Então, assumindo que é o mesmo, ou rotação, ou qualquer outro, outra condição de operação. Então, a única coisa, ó, a gente repete aqui a eficiência, tá vendo? A eficiência é a mesma, mas a gente aplica a lei de similaridade para vazão, tá? Então, aqui para vazão, ó, a lei de similaridade vai ser homólogo na bomba B, né, na condição de 1600 RPM,
para a bomba A 1800 RPM. Então, os pontos homólogos agora, eles só deslocaram, né, quando a gente está analisando a eficiência aqui, né? Então, ele só desloca um pouquinho para o lado, né? Tá? Ele fica na mesma altura aqui, né? Na mesma ordenada, mas muda a abscissa, né? Porque a vazão vai variar, porque a rotação variou, e a eficiência permaneceu a mesma por causa dessa análise aqui que a gente fez aqui em cima, tá? Beleza. Aí, a outra análise que a gente faz das leis de similaridade é usar o mesmo fluido, então ρA igual a ρB, com a mesma rotação e variar o diâmetro do impelidor. É aquilo que a gente tinha comentado, né? O fabricante, ele pode, para uma mesma bomba, projetá-la para variar com diversos diâmetros diferentes, que isso dá muita flexibilidade para a bomba. O usuário, se por algum motivo, ou usinar o impelidor, né? Isso aqui é uma coisa que pode ser feita também, a usinagem do impelidor, que é uma coisa mais drástica, né? Ou então simplesmente comprar um impelidor novo menor. Então, aqui a gente tem uma curva head-vazão de um fabricante aí de bomba, Taco, né, americano. Acho que não tem aqui no Brasil, isso eu peguei em algum livro-texto aí de mecânica dos fluidos. E aí a gente tem a vazão e o head. Então, aqui a gente tem, né, para cada diâmetro de impelidor, a curva head-vazão associada a esse diâmetro. Aí a gente, e aí uma maneira de escrever as coisas, né, para não ter um monte de curva de eficiência poluindo o gráfico, o que o fabricante faz é criar essas curvas de isorrendimento, que aí você vai lá no seu diâmetro e vê, sei lá, aqui está a curva de 76% de eficiência, aqui está de 72%, então pegando em várias bombas, né, em várias condições diferentes, vários diâmetros diferentes, e a potência absorvida. Então as curvas são apresentadas dessa forma para não ficar muito poluído o gráfico, né? Tá? Bom, então nesse caso, a razão entre a vazão é dB sobre dA ao cubo, né? Deixa eu voltar aqui na nossa relação mais geral para vocês verem aqui, ó. Aqui, ó. Então tá aqui, né? Nesse caso, se a gente mantém a mesma rotação, esse cara aqui agora é 1 e o dB sobre dA ao cubo. Esse cara agora é 1, isso daqui é 1 também, né? A razão do head é dB sobre dA ao quadrado e a potência, esse cara é 1, é a quinta. Então, voltando aqui, ó, tá aqui, né? Então todas as relações que eu acabei de mostrar ali nas leis de afinidade gerais, né? A razão de vazão, de head e de potência. Vazão ao cubo, head ao quadrado, potência quinta. E a eficiência é a mesma coisa, mesma análise, né? Gama B, aí aqui fazendo a razão de vazão e de head, a gente chega com um diâmetro elevado à quinta, né? E esses diâmetros aqui vão embora, então fica QA, HA, potência absorvida em A, então a eficiência também é a mesma quando a gente varia o diâmetro do impelidor. Mas aí entra uma questão que eu tinha falado anteriormente. Como para a gente garantir a similaridade completa, a gente tem que ter a mesma relação geométrica entre as duas bombas, e aqui a gente não está tendo, porque nesse caso aqui, por exemplo, né, você pega uma bomba desse modelo aqui, sei lá, 4013, e só varia o diâmetro do impelidor, então aquilo que eu tinha desenhado, né? Então você tem o mesmo impelidor, um diâmetro pequenininho de impelidor, desculpa, a mesma carcaça, né? Um diâmetro pequenininho e um diâmetro maior funcionando ali. Então a gente não tem a similaridade geométrica nesse caso. Então o que se faz é mudar um pouquinho essas relações aqui, que em vez de ser razão de vazão, diâmetro ao cubo, razão de head, diâmetro ao quadrado, e razão de potência, diâmetro à quinta, na realidade, na prática, por causa dessa anomalia na similaridade geométrica, né, a gente tem a razão de vazão diâmetro, né, diretamente proporcional, a razão de vazão diâmetro ao quadrado, a razão de head diâmetro ao quadrado e a razão de potência diâmetro ao cubo. Tá? Então, esses resultados são observados experimentalmente, enquanto esses daqui, eles são os resultados precisos se a bomba toda mudar
junto, se a carcaça mudar junto com o diâmetro do impelidor, tá? Certo? Aí a gente pode usar essas razões aqui que foram obtidas pensando na similaridade completa, né? Quando a similaridade geométrica ela é atendida também. Se não for o caso, aí essas são as relações que deverão ser usadas, tá? Que é o que normalmente acontece, na verdade, na prática, né? Tá? E aí a outra coisa, né? A questão da gente ter desprezado a rugosidade relativa é que a gente acaba ficando com uma certa imprecisão também no cálculo da eficiência. Então, como as bombas maiores são mais eficientes, porque elas têm menos folga e menos rugosidade relativa, né? Existem formas empíricas de prever a variação da eficiência em função do diâmetro, que são essas duas aqui. Ó. Se for para mudança de diâmetro, a gente fica com essa razão de eficiência, porque a gente viu aqui atrás, né, que a eficiência teoricamente seria a mesma, né? Só que quando a gente tem a mudança de diâmetro, a gente tem uma questão tanto de rugosidade relativa quanto de folga, né? Então a gente fica na prática com essa razão de eficiência entre duas bombas com diâmetros diferentes. 1 menos eta B, 1 menos eta A, dA sobre dB, 1 elevado a 5, tá? Em vez de considerá-los iguais, né? E para variação de vazão, a gente fica com essa relação aqui, onde, na verdade, as rugosidades relativas, que entrariam mais aqui nessa análise, né, porque vazões diferentes, normalmente, de forma geral, implicam perdas de cargas diferentes, né? Então, aqui seria a razão entre eficiências para vazões diferentes, tá? Que não seria exatamente essa relação aqui, que é igual também, né? Que a gente assumiu que fosse igual. Bom, então fazer um exemplo aqui, ó. Então, o parâmetro de uma bomba, que eu estou chamando de protótipo aqui, imagina que o fabricante está desenvolvendo uma bomba, e aí ele vai lá e faz um protótipo que não é o produto final ainda, né? Normalmente esses desenvolvimentos começam com um modelo em escala, depois faz um protótipo, aí testa o protótipo e depois que se chega no produto final, né? Fazem os testes no protótipo, né? Bom, então o parâmetro da bomba, né, que é o protótipo, elas são 400 RPM, vazão de 1,7 metros cúbicos por segundo, um head de 36,5 metros e uma potência de 720 kW. Então, o fabricante quer fazer um modelo em escala, né? O modelo normalmente se refere a um modelo em escala, pode ser reduzido ou aumentado, né? Dependendo do que você está analisando. Aqui, eventualmente, vai ser um modelo em escala menor, né? Geometricamente semelhante com escala 1/6, né? Então ele quer fazer um modelinho menor ali desse protótipo. E se o modelo será testado, né, o modelo em escala será testado com head de 9 metros, determina a rotação e a descarga, assim como a potência requerida pelo modelo. Então a gente tem todos os dados do protótipo, ele sabe que o modelo vai ser testado numa condição de perda de carga total, né, de 9 metros, não perda de carga total, mas a soma da perda de carga com a diferença do desnível dos reservatórios, com a variação da energia cinética, né, todos aqueles termos que a gente analisou na curva do sistema, né, que compõem a energia total do sistema. Então o head total desse modelo é de 9 metros. Então ele quer saber a descarga, a potência requerida e a vazão desse modelo. Aí a gente vai aplicar aqui, ó, as leis de afinidade direta, né? Bom, então vamos determinar a rotação e a descarga do modelo em escala. Então a gente vai considerar o índice A para o protótipo, né? Que é o dispositivo, vamos dizer assim, numa escala maior, e o B para o modelo em escala. Tá? Então a gente tem aqui os grupos adimensionais, o head adimensional, né, a vazão adimensional. Então a gente tem
que igualar, garantir a igualdade dos dois, né? Garantir a igualdade do 1, que é o, desculpa, garantir a igualdade do 2, que é o grupo dependente, para poder garantir a igualdade do 1. Bom, então, a gente tem aqui, ó, usando 1, que a razão de rotação, né, ômega B, ômega do modelo em escala, é a rotação do protótipo, diâmetro do protótipo sobre o diâmetro do modelo, head do modelo sobre o head do protótipo. Tá? Então, chamando aqui G, HA sobre ômega A ao quadrado, DA ao quadrado, né? Igual GHB, ômega B ao quadrado, DB ao quadrado. Então, como ele quer saber a rotação, então a gente, do modelo, né, a gente isola aqui o ômega B, né? Tá? Então, ficando com essa relação, e aí jogando os valores que foram dados, né? A rotação da bomba é 400 RPM, então se a gente pegar 400 multiplicar por 2π sobre 60, a gente passa para radianos por segundo, né? Então está aqui 41,89 radianos por segundo. A razão entre o diâmetro do protótipo e o diâmetro do modelo é 6, né? Porque ele disse aqui que a razão era 1/6 entre o protótipo e o modelo, então, desculpa, entre o modelo e o protótipo, né? Então a razão entre o protótipo e o modelo é 6. E o head B sobre o head A, ele deu também, né? O head do modelo vai ser testado com 9 metros, que está aqui, e o protótipo ele tinha um head de 36,5 metros. Então a rotação do modelo B, para a gente garantir similaridade completa do modelo em escala com o protótipo, se a gente for para o laboratório testar um modelo, né, se a gente quiser fazer uma bombinha menor, observa, né, aqui a gente tem teria que ter uma facilidade, um requisito de head menor. Eventualmente esse requisito de head de 36,5 metros, você precisaria de fechar uma válvula de forma muito agressiva, sei lá, eventualmente teria muita vibração no processo, né? Então 9 metros seria alguma coisa que num laboratório, uma perda de carga, ou até um desnível de 9 metros, né, que já não é pouca coisa, talvez seja mais fácil de alcançar que esses 36,5 metros. Então, mas para garantir isso, né, para garantir que a gente consiga testar um head de 9 metros num modelo em escala 1/6, a gente tem que estar na rotação de 1.192 RPM, tá? Passar de 400 para 1.192. A gente reduz a escala, reduz o head, mas aumenta a rotação, que não é nada demais, né? E aí, usando a relação 2, agora a gente tem a vazão que a gente vai que a gente vai prever que esse modelo em escala esteja, né? Então, vazão em B, vazão em A, então aqui na lei de similaridade, né? Sobre a razão de rotação, a razão de diâmetro. Então a gente tem a vazão em A, 1,7 metros cúbicos por segundo, a razão de rotação, né? Passar esse cara aqui, na verdade, a gente poderia ter usado RPM também, porque é uma razão, né? Então eles iriam se cancelar naturalmente, mas tudo bem, aqui está em radianos por segundo. E a escala dB sobre dA, né? Diâmetro do modelo, diâmetro do protótipo, que é 1/6 ao cubo. Então a vazão no modelo em escala vai ser de 84,6 metros cúbicos por hora. Vai ser uma vazão consideravelmente maior, né? Principalmente porque a razão de rotação aqui aumentou. Ah, não, desculpa, aqui é metros cúbicos por hora, aqui está metros cúbicos por segundo. Tá aqui, ó, é menor. Eu estava achando estranho isso. Tá aqui, ó, 0,0235 metros cúbicos por segundo. Então, só se quiser saber em hora, que eu multipliquei por 3.600, né? Então, uma vazão consideravelmente menor, na verdade, né? Tá? 0,0235, o que eventualmente até facilita também, né? Você tem que ter quando você começa a ter vazões muito grandes também, eventualmente você pode ter perda de carga, pode começar a ter problemas maiores no seu processo. E a potência, né? A razão entre as potências aqui, do B e do A, variando, aqui a massa específica é a mesma, então a rotação e o diâmetro variam, né? É a potência em A, que ele disse que consumia 720 kW, só que o protótipo vai consumir só 2,45 kW, né? Então bem menos também, né?
facilita bastante a kilowatt, né, 2,45 kW, que facilita bastante aí a instalação numa facilidade aí, né, numa indústria ou sei lá, num laboratório pequeno, isso daqui ficaria muito mais conveniente do que 700.000 watts aqui, né, tá? Então, enquanto isso daqui seria, sei lá, um chuveiro, né, normalmente um chuveiro, os mais fortes hoje em dia tem 5 kW, né, então isso aqui seria um chuveiro na posição verão, eventualmente. Essa bomba, o protótipo dela consumiria uma potência enorme aqui, né, 720 kW. Então, aqui na condição do modelo, a gente tem uma potência bem mais conveniente, tá? E aqui, só para a gente, a última coisa aqui, só antes da gente parar para fazer a nossa pausa, né? É que de forma geral, como a gente viu, né, as bombas centrífugas elas são usadas para fluidos com baixa viscosidade, que é aquilo que a gente tinha falado anteriormente, né? As passagenzinhas ali pelo imperidor, elas são muito estreitas. Então, se a gente começar a ter viscosidade muito alta, né, na passagem pelas páginas do impelidor, aqui pela lateral, né, olhando de lado o impelidor aqui, olhando de frente, né? Então, o efeito da viscosidade aqui, de um fluido muito viscoso, ia causar várias coisas ruins aqui. Uma queda muito acentuada do head. Então, se eu tenho a curva head vazão aqui, aqui seria a curva head vazão cheia para uma condição de viscosidade não muito alta, né? Aqui a pontilhada seria uma viscosidade alta, então o head diminui. A potência consumida aumenta, porque lembra que o torque não, o torque dependia do M ponto, né, que era mais a viscosidade. Mas, de qualquer maneira, quanto mais viscoso, maiores são as resistências ao escoamento. Então, a potência consumida ela vai aumentar à medida que a viscosidade aumenta. E aí, o que a gente tem? Bom, se o head diminui e a potência aumenta, isso é péssimo para a eficiência, né? A eficiência cai demais, porque você consome mais e eleva menos o fluido. Então, aqui é uma regrinha meio controversa, né? Então, acima de ao redor de 300 vezes a viscosidade da água, a deteriorização na performance é tão grande que aí a gente tem que sair das bombas centrífugas e ir para uma bomba de deslocamento positivo, que é o que a gente vai ver na outra parte do curso. Esse número aqui não é um número mágico, né? Então vocês têm que tomar cuidado. Eu vou fazer algumas comparações mais para frente, críticas assim de uso de bomba, né? Quando que a gente usa bomba centrífuga, quando que a gente usa bomba de deslocamento positivo. Então existem faixas de aplicação, mas isso tem que ser olhado com bastante cuidado, porque a indústria, de forma geral, ela desenvolve mecanismos de contornar algumas limitações. Então, se vocês se lembrarem lá no começo do curso, que eu mostrei que uma bomba de produção de petróleo dentro do poço é uma bomba centrífuga submersa, essa regrinha aqui, ela não estaria válida, né? Porque a viscosidade do óleo eventualmente pode ser maior que 300 vezes a viscosidade da água. Então, tem que tomar cuidado. Essa é uma regra só para a gente ter uma ideia, mais ou menos, de faixa de aplicação, mas ela nunca tem que ser tomada como verdade absoluta, tá? Então, é só uma ilustração de como que a viscosidade afeta bastante o desempenho de uma bomba centrífuga e, a partir de um certo valor, eventualmente a gente tem que ir para uma bomba de deslocamento positivo. E tomando cuidado, né, que sempre em análise de engenharia não tem só um fator preponderante. Eventualmente você está trabalhando numa indústria, numa empresa que tem um monte de bomba centrífuga no estoque, em vez de comprar uma bomba de deslocamento positivo, você usa uma bomba centrífuga fora da condição ótima de operação, desde que ela esteja dentro da faixa de operação dela, né, que é aquilo que a gente viu, né, que ela tem uma faixa de operação por causa de desbalanceamento radial, a questão da entrada do vetor velocidade. Então, enquanto ela estiver aqui dentro da faixa de operação e que isso não represente uma queda de vida útil muito drástica, né, tudo bem, existem diversos fatores para serem analisados em engenharia
antes de você pensar em trocar, comprar ou mudar uma planta industrial, tá? Beleza? Então, vamos dar a nossa paradinha de 10 minutos aí. Alguém quer aproveitar para fazer alguma pergunta?